Boa noite. Convido a todos a colocarem de pé. Vamos entoar e agradecer ao nosso Deus nessa noite juntos. Una sua voz, a sua oração. 1, 2. Legal de vocês. Vamos encher essa sala de adoração. Esperamos no Senhor, esperamos no Senhor. Somente esperamos no Senhor, esperamos no Senhor, esperamos no Senhor. Nosso Deus irá fazer esperança é o nosso meio. Tu és o grande eterno Deus, o grande eterno Deus. Tu não fracassarás, seus ataques. Tu és o defensor dos fracos, contra os necessitados. Nos levantem asas. Essa mesa. Somente esperamos no Senhor, esperamos no Senhor. Somente esperamos no Senhor, esperamos no Senhor, esperamos no Senhor. Nosso Deus irá fazer esperança é o nosso libertador. Tu és o grande eterno Deus, o grande eterno Deus. Tu não fracassas e não serás derrotado. Tu és o defensor dos fracos, contra os necessitados. Nos levantem asas. A nossa força vem da esperança do Senhor. A nossa esperança do Senhor é Tu és o grande eterno Deus. Alta igreja, o grande eterno Deus. Tu não fracassas e não se exalta. Tu és o defensor dos contra os necessitados. Nos levanta. Esperamos no Senhor, esperamos no Senhor. Somente esperamos no Senhor, esperamos no Senhor, esperamos no Senhor. Somente esperamos no Senhor, esperamos no Senhor. Somente esperamos no Senhor, esperamos no Senhor, esperamos no Senhor. Amém, amém. Aplauda o Senhor nessa noite, igreja. Nós
Tivemos o privilégio na semana passada de falar sobre a esperança e nós estamos continuamente falando sobre a esperança. Aonde está a nossa esperança? Eu espero que a sua esperança, a esperança daquilo que te move, do seu amanhã esteja no Senhor. Amém? Vamos fechar os nossos olhos? Vamos falar com o nosso Deus. Pai, muito obrigado. Obrigado pelo privilégio de estar aqui. Obrigado pelo privilégio de poder te servir, de colocar os nossos dons, a nossa voz, as nossas palmas, nossas vidas diante do Senhor, Pai, como oferta de adoração. Obrigado porque faz sentido para as nossas vidas adorar ao Senhor, o nosso Criador. E isso muito nos alegra, porque não existe vazio, não existe qualquer falta, pois sabemos que no Senhor nós temos tudo o que precisamos. Obrigado. Obrigado porque o Senhor nos responde quando colocamos a nossa esperança em Ti, Pai. Obrigado porque não estamos sós. Sabemos que o Senhor caminha conosco. E te agradecemos porque o Senhor nos trouxe até aqui essa noite. Porque depois de um dia talvez tão cheio, tão atarefado, tão corrido, com tantas coisas, este é o momento que nós escolhemos estar em comunhão com os nossos irmãos, para te adorar, para te exaltar, para ouvir a Tua palavra, para sermos confrontados, ó Pai, mas também que as nossas mentes possam se alinhar com a Sua mente, Pai, para que tudo faça sentido, para que as nossas vidas não sejam em vão, mas sejam uma oferta de adoração. Obrigado. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Boa noite. Boa noite. Que Deus te abençoe. Tenhamos um excelente culto aqui, não para nossa satisfação, mas para a glória do Deus Altíssimo, para exaltar o nome dele, que seja de fato um culto excelente nesse sentido. O último verso do texto que a gente vai ler hoje diz o seguinte: a igreja passava por um período de paz em toda a Galileia. Atos capítulo 9, verso 31. A igreja passava por um período de paz, Galileia, Judeia e Samaria. E aí diz como que essa igreja estava. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. A igreja, depois da perseguição, agora vai experimentar um tempo de calmaria, um tempo de crescimento numérico. Ela era edificada, encorajada pelo Espírito, mas principalmente porque vivia no temor do Senhor. Obviamente nós queremos que essa igreja cresça em número, esse não é o nosso objetivo maior, mas sabemos que isso só será possível e saudável se for vivendo no temor do Senhor. É o nosso desejo para essa igreja que se forma aqui, que vivamos no temor do Senhor. E a melhor explicação de temor do Senhor que eu vi é simples. Temer ao Senhor é levar a Deus a sério em todas as coisas. Talvez tenha várias outras implicações ao longo da vida prática, mas levar o Senhor a sério em todas as coisas talvez seja de fato a melhor explicação para temer a Deus. E que essa igreja leve Deus a sério em todas as coisas, nos louvores, nas adorações, nos momentos de oração, de reunião, nos momentos de oferta, que é o momento que teremos agora. Se você se vem preparado assim, deseja ter a oportunidade de fazer ali dinheiro, enfim, como quiser, com as informações aqui da tela também, mas que principalmente seja em reverência ao Senhor, levando Ele a sério, temendo ao Senhor verdadeiramente. Esse é o único meio possível de um crescimento saudável de uma igreja. Que assim sejamos, uma igreja que cresce, que amadurece, mas em temor do Senhor, que é Ele que faz de fato crescer. Que seja assim. E antes de abrir para esse momento de ofertas, eu quero orar mais uma vez e que esse dia seja de fato regado com muita oração. Deus amado, nós te louvamos e esperamos no Senhor. O bendito dia que o Senhor virá nos buscar. Já temos uma eternidade ao seu lado. E esse momento, só de pensar nele, já aquece os nossos corações. Mas que até lá vivamos como uma igreja saudável, que cresce guiada e encorajada pelo Santo Espírito, principalmente porque somos uma igreja que teme ao Senhor, que considera o Senhor em todas as coisas, que pensa no Senhor em tudo que fazemos, tudo que falamos, tudo que publicamos, tudo que de fato fazemos seja para a glória e exaltação do seu santo nome.
e que esse culto não seja diferente, seja um culto em temor e adoração ao Senhor, para exaltação, para glória, para bendizermos e engrandecermos o seu nome. É o nosso desejo para essa noite. E assim te glorificamos, Senhor Jesus. Amém. Amém. Enquanto você fica à vontade, se quiser levar a sua oferta lá no fundo. Estão notando alguma coisa diferente aqui? Eu vim pro lado de cá, o pessoal foi pro lado de lá. Está com a Sula aqui, de novo, emprestando o dom dela, participando dessa missão. Então, nós somos muito gratos por ela poder participar disso conosco. E também o Léo, pela primeira vez. O Léo está trazendo também o dom dele, a percussão, a bateria. Então, vai ser uma coisa bem gostosa e, com certeza, vai ser melhor se essa igreja, se essa comunidade também abraçar esses irmãos que estão aqui, estão se dispondo a poder participar. E não é por acaso que eu estou falando sobre isso, mas se você também quer participar de alguma outra forma que não seja só nos cultos, venha falar conosco, venha participar conosco. Se de repente existe algum outro ministério que esteja precisando ou de alguma participação, fica à vontade. Eu creio que existe o nosso Deus nisso. A gente participar e a gente poder colocar os nossos dons, os nossos talentos em ação, em prol do Evangelho. Quem sabe logo mais estaremos num espaço muito maior. Essa é a nossa expectativa, essa é a nossa esperança e com certeza para fazer mais. Então vamos precisar de mais braços, mais pessoas para poder fazer. Amém? Seja bênção. E a gente vai falar sobre isso agora no próximo louvor. Chuvas de bênçãos. Promessa de Deus, tempos benditos queremos, chuvas brotadas do céu, chuvas de bênção dos céus, todas somente nós queremos, chuvas brotadas a Deus. Manda-nos ao Senhor essa medida chuvas de bênção, chuvas de bênção dos céus, todas somente nós queremos, chuvas de chuvas de bênçãos dos céus, todas somente nós queremos, chuvas do chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus, todas somente nós queremos, chuvas do Vivemos somente pela graça e bênção do Senhor que amado sobre as nossas vidas. Amém? Amém. Se una nessa adoração, continue adorando ao Senhor. Sabemos que se não fosse pela graça do Senhor, nós não estaríamos aqui. Maravilhosa graça
aqui, perdido me encontrou. Estando cego de ver, Cristo me resgatou. Quando vai graça me procurou, do medo me livrou. Quão preciosa é para mim a graça do Senhor. Libertou de uma prisão, meu Salvador me resgatou. Misericórdia e perdão, eterno amor e redenção. Deus prometeu melhor pra mim, e nele esperarei. Pode crer, escuta. Será enquanto eu viverá, fica eu fui de uma prisão, meu Salvador me resgatou. Misericórdia e perdão, eterno amor e redenção. O meu mundo se acaba e o sol não mais brilha. O Deus que um dia me chamou será pra sempre meu, será pra sempre meu, será pra sempre meu. De uma prisão, meu Salvador me resgatou. Misericórdia e perdão, eterno amor e redenção. Libertou de uma prisão, meu Salvador me resgatou. Misericórdia e perdão, eterno amor e redenção. Aleluia. Onde você está, convido você mais uma vez a baixar a tua cabeça, fechar os teus olhos. Vamos falar com o nosso Deus. Pai bendito, muito obrigado. Sabemos que o tempo pode passar, mas o Senhor permanece o mesmo. Sabemos que as leis deste mundo podem mudar,
mas o Senhor permanece o mesmo. E é muito bom servir a um Deus que permanece o mesmo. Pois sabemos que quando o nosso mundo se abalar, quando o sol não mais brilhar, assim como o salmista diz, podemos correr para os teus braços. Sabemos que o Senhor é a torre forte, é o seguro presente no tempo oportuno. Obrigado, Pai, porque nós nos sentimos completamente seguros quando corremos para os seus braços. Sabemos que o Senhor tem cuidado de todas as coisas, o Senhor tem se movido e se movimentado neste lugar. Que mais e mais pessoas venham a ouvir a Tua palavra, a Tua mensagem, ao Teu chamado para um mundo que vai passar, mas um outro que há de vir, o que o Senhor tem construído para cada um dos Teus. Obrigado, Pai, porque isso nos acalenta, nos deixa muito alegres. E esse é o motivo da nossa adoração, da nossa alegria. Sabemos que haverá amanhã. Obrigado. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Esse louvor que a gente cantou, ele expressa muito do que falamos na semana passada, sobre a vida do apóstolo Paulo, ainda nesse trecho da história conhecido como Saulo, seu nome hebraico, que foi encontrado pela graça do Senhor. Foi esse o tema, o tópico da semana passada, encontros. Ele de fato foi encontrado por essa graça maravilhosa, e me parece que de alguma forma essa música expressa ou o encontro de Paulo ou a teologia de Paulo, porque estando cego pude ver. Foi bem assim, né? Paulo foi encontrado num caminho para Damasco, um caminho que ele estava trilhando, como o texto diz, respirando ameaça de mortes pelos cristãos, de morte. Ele queria, de fato, exterminar o nome de Jesus daquela terra, perseguindo os cristãos, os levando presos, cativos e até os ameaçando a morte. Ele vai dizer mais à frente, que em Atos, que ele os forçava a blasfemar. Imagina que blasfemar contra Deus provavelmente acontecia num contexto de tortura. Dificilmente alguém diz, blasfema contra o seu Deus. Tá bom, vou blasfemar. Deve ter sido uma pressão absurda que Saulo fazia sobre esses cristãos. E ele foi encontrado por essa tamanha graça, bendita graça, maravilhosa graça, que estando cego ele pôde ver. Um dia esse amor de Cristo o encontrou e o libertou daquela escravidão que era a religiosidade sem Cristo. Ele foi encontrado. Ele, de fato, começa agora a caminhar com Jesus, e é essa cena que a gente vai ver aqui hoje no capítulo 9, a partir do verso... Eu vou começar do meio do texto que a gente leu na semana passada, aquele encontro ali com Ananias, para a gente poder seguir até o final do capítulo 9, acho que fica um pouco melhor. Mas ele foi então encontrado por Cristo no meio da estrada para Damasco, foi orientado a ir para Damasco encontrar com Ananias. Ananias, esse servo do Senhor, que na hora que recebe essa orientação, vai lá e fala com Paulo, vai lá e o abençoa, impõe as mãos sobre ele e tudo mais, ele dá uma balançada. E normal, você imagina ir ao encontro de Saulo, era a mesma coisa que dizer, eu estou indo ao encontro de um torturador que vinha me matar, agora eu vou lá falar com ele para abençoá-lo, né? E aí ele argumenta com Deus, Jesus insiste, vai lá, vai que Saulo é servo meu, escolhido para anunciar o meu nome entre os gentios e tudo mais. E ele vai. Eu quero ler então a partir do verso 15 de Atos capítulo 9. Então percebam nessa leitura que a gente vai fazer, essa cena, esse capítulo da história começa nesse contexto de Saulo sendo encontrado por Cristo. Então Saulo sai de Jerusalém para matar cristãos, e essa cena vai acontecer com Paulo voltando para Jerusalém como um prisioneiro cristão, ou um fugitivo cristão. Ele vai voltar de Damasco
fugindo para não ser morto, da mesma forma que ele iria matar, né? Então perceba isso, eu quero focar no processo que aconteceu logo depois dessa soberana salvação, graciosa salvação de Saulo, e como passaram-se os primeiros dias, que a gente não sabe exatamente quantos, tem só uma noção, como se passaram os primeiros dias de recém-convertido do Paulo. Então, eu vou falar às vezes Saulo, às vezes Paulo, mas não se confundam, é a mesma pessoa, tá? Atos capítulo 9, verso 15, diz assim: o Senhor, porém, disse a Ananias: vá, esse homem é instrumento que escolhi para levar o meu nome diante dos gentios, dos seus reis, bem como diante do povo de Israel. Mostrarei a ele quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, impôs as mãos em Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que me apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e depois de comer recuperou as forças. Foi até aqui que a gente leu semana passada. E aí a sequência do verso 19. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Percebam isso, guardem essa informação. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos os que o ouviam ficavam perplexos e perguntavam: não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocavam esse nome? Não veio ele para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? Todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Passados muitos dias, verso 23, passados então muitos dias, ou decorridos muitos dias, os judeus decidiram, de comum acordo, matá-lo. Mas Saulo ficou sabendo do plano deles. Dia e noite eles vigiavam as portas da cidade a fim de matá-lo. Contudo, os seus discípulos o levaram de noite e o fizeram descer num cesto, por uma abertura no muro. Quando chegou a Jerusalém, tentou juntar-se aos discípulos, mas todos tinham medo dele, porque não acreditavam que fosse realmente um discípulo. Até aqui, olha que cena interessante, até aqui por enquanto, né? A gente poderia passar a noite aqui falando sobre o fortalecer-se de Paulo, ou Saulo, sobre essa perseguição inicial que ele sofreu ali em Damasco, com aqueles judeus correndo atrás dele. Mas acho que a gente já falou bastante sobre perseguições no começo dessa série de Atos. Com certeza vamos voltar a falar de perseguições mais na frente, porque Saulo vai ser apedrejado, perseguido, expulso de cidade. A gente vai voltar nesse tema. A gente poderia falar sobre essa humilhação inicial do Saulo, que foi para Damasco para matar as pessoas e sai de lá pendurado num cestinho no muro de noite. Imagina, em breu da noite, porque a cidade não era iluminada naquela época, sair por um buraco da muralha, porque lá na porta, lá no portão da cidade, o pessoal está querendo matar ele, desce por um cestinho. Olha a humilhação que esse cidadão, um judeu de elite, né, membro do Sinédrio provavelmente, um religioso que tinha cartas para matar, agora ele está sendo humilhado a ponto de sair da cidade num cestinho, né? Mas enfim, embora esses temas sejam muito legais, a gente vai ter a oportunidade de voltar logo neles, porque a história de Saulo vai nos acompanhar quase que até o fim do livro de Atos. Então eu quero focar hoje em outro tema, né, como eu já falei, algo que aconteceu de fato nesses primeiros dias de Saulo, os iniciais após a conversão dele. O que aconteceu nesse momento, como a igreja o acolheu, o que ele fez, enfim, vamos tentar extrair desse texto algumas informações interessantes. Como a gente leu no capítulo 9, verso 19, Saulo passou vários dias com os discípulos ali em Damasco, vários dias. Essa é a primeira coisa que acontece após a conversão dele. Ele é acolhido por discípulos de uma igreja. Esse importantíssimo acolhimento faz com que ele, de fato, pertença a algum lugar ali em Damasco, que ele não conhecia aqueles irmãos, ele não sabia quem eles eram. Na verdade, se soubesse, seria só com o propósito de matá-los. Eles não se conheciam. E esse acolhimento inicial fez daquela igreja um instrumento especial de Deus na vida de Saulo.
o que Ananias fez nesse primeiro momento foi de fato surreal. E a gente até já falou um pouquinho sobre isso na semana passada, mas eu quero enfatizar. Tem um teólogo, William Barclay, que fala que Ananias foi um dos heróis esquecidos da igreja cristã. O que ele fez, de fato, é surpreendente, assim. Eu discordaria só com o herói, porque eu acho que na Bíblia só tem um herói único, os outros são secundários, né? Mas, de fato, o que Ananias fez foi muito louvável, né? A gente falou bastante sobre esse encontro, mas eu quero focar, de fato, nesse acolhimento da igreja de Damasco. Porque, aos olhos humanos, o que eles fizeram é de fato surpreendente. Eu acho que já usei essa palavra, mas você recebeu um torturador que você sabe que iria te matar, ele estava vindo ao seu encontro com sede de sangue. É muito loucura aos olhos do mundo. Na verdade, aos olhos de qualquer um, eu imagino, que seja de fato loucura. Isso fica muito evidente quando a gente sai da teoria para a prática. Ame o seu irmão, ame o inimigo. Mas quando você pensa numa pessoa que quer te fazer mal, ela está vindo ao seu encontro para fazer mal, e você acolher, abraçar, é realmente surreal. Só o cristianismo vai fazer uma coisa tão maluca aos olhos humanos. Eu estava lendo uma historinha com Otto ontem à noite sobre aquela oportunidade que Davi teve de matar Saul na caverna. Se você conhece a história, 1 Samuel capítulo 24, lê em casa depois. Mas Saul estava... O rei, né, ungido pelo Senhor, estava desesperadamente sedento por encontrar Davi e matá-lo. Seja por inveja, por medo de perder o trono, enfim. A gente não sabe exatamente o motivo que Saul queria matar Davi, mas ele perseguia Davi e queria matá-lo. E aí Saul entra numa caverna para fazer suas necessidades ali. O texto lá, no original, diz que ele estava, de fato, literalmente com as calças arriadas ali, naquela situação até constrangedora, e Davi está dentro dessa caverna, no fundo da caverna, né? Ele tinha a oportunidade de simplesmente acabar com o seu perseguidor. Ele com espada em punho, com seus outros guerreiros, dizendo: vai lá, Davi, a sua oportunidade de ouro. E ele não faz nada. Ele age com o bem, no momento que ele poderia simplesmente extirpar, acabar com o mal. Ele corta um pedacinho do manto de Saul e ainda fica preocupado porque fez aquilo, só de tirar um pedaço do manto, né? E aí eu tentei explicar para o Otto que quando alguém faz o mal para a gente deve retribuir com o bem. E eu tentando explicar aquilo ali de noite, já com sono, e aí eu falei: filho, fazendo isso, quando alguém faz o mal para você, e você devolve com o bem, você está amontoando brasas vivas sobre a cabeça dele. Aí eu acho que eu fui demais, amontoar brasas vivas. A criança de 3 anos é literal, né? Amontoar brasas vivas, acho que não vai dar certo, né? Mas é exatamente isso que Provérbios diz. Quando a gente retribui o mal com o bem, a gente amontoa brasas vivas na cabeça daquele que intentava o mal sobre nós, né? Provérbios capítulo 25. Isso fica muito evidente na vida de Paulo. Ananias provavelmente sabia disso, como um conhecedor do Antigo Testamento. E Paulo vai citar exatamente esse provérbio lá em Romanos. Ele vai falar sobre isso. Ele passa a carta de Romanos, que é a carta magna de Paulo. Na verdade, é o suprassumo da teologia de Paulo. Tudo que ele tinha de mais precioso, ele escreve na carta de Romanos, porque ele não conhecia aquela igreja e tudo mais. E ele, nessa carta áurea lá dele, ele vai falar no trecho prático, que é a segunda parte do livro, a partir do capítulo 12, ele vai falar logo sobre isso, sobre responder o mal com o bem. Romanos capítulo 12, versos 17 a 21. Eu não vou ler aqui, mas ele fala: não retribua o mal com o mal, simplesmente retribua com o bem, faça o que é bem diante de todos os homens. Ele fala isso: se o seu inimigo tiver fome, dê de comer, se ele tiver sede, dê de beber, assim você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Esse é o contexto. Não deixem se vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Esse conceito de Provérbios foi aplicado na vida de Saulo. Ele vinha perseguir Ananias. Se ele soubesse quem Ananias era, antes de encontrar Cristo, ele ia de fato prendê-lo. Mas Ananias age com o bem, o abraça, o cuida. Mesmo sabendo que ele
uns dias antes estava intentando mal por ele. Isso amontoa brasas vivas na cabeça de Paulo, a ponto de transformá-lo de forma absurda. É obviamente que agora, nesse momento em que ele se encontra com Ananias, ele já foi encontrado por Cristo, agora a gente já entende que ele é habitado pelo Espírito, mas esse fato da igreja acolher a Saulo certamente teve impactos grandiosos na vida dele. O John Stott, um teólogo inglês, ele comenta dizendo o seguinte: Ananias chamou Saulo de irmão. O Saulo, meu irmão. Ele diz assim: sempre sou tocado por essas palavras. Podem muito bem ter sido as primeiras palavras que Saulo ouviu de lábios cristãos após sua conversão. Eram palavras de boas-vindas fraternais. Imagina, alguém entra por essas portas, alguém que desejava te matar, e você, sabendo que ele se entregou a Cristo, diz: olá, meu irmão. Isso é amontoar brasas vivas na cabeça. O que tem de irmãos queridos, pessoas que visitam, que entram por essas portas da nossa igreja sede, achando que não são dignos de um abraço, de um cuidado, não são dignos de serem acolhidos, não são dignos de serem chamados filhos de Deus. Nós precisamos ser essa igreja acolhedora que a igreja de Damasco foi, de abraçar, independente do mal que essas pessoas cometeram antes, independente se elas queriam o nosso mal ou não, devemos ser essa igreja que abraça. E não só no momento ali de boas-vindas, que é sim um momento muito impactante, né, no recebimento, ali, no receber, no acolher, mas não para ali, porque o texto diz que ele passou vários dias, não com Ananias, mas com todos os discípulos. E não foi um momento ali no culto, no primeiro encontro, foram vários dias. Aquela igreja investiu tempo em Saulo, chamou ele para junto. Nós precisamos ser essa igreja que investe tempo em pessoas que chegam, independente de suas histórias. Devemos ser essa igreja que convida pessoas para ir em casa, e são convidados para ir em casa. É isso que aquela igreja inicialmente fez, lembra? Não tinha-se prédios, auditórios, é casa. Se eles se reuniram, foram em casa. Alguém colocou o antes torturador e perseguidor dentro da sua casa e chamou de irmão, abraçou. Pessoas que abraçam, que acolhem. E a gente não está falando só dos recém-chegados, são todos, porque ele passou vários dias com vários discípulos, ou seja, os discípulos se reuniam. Eles não se reuniram para chamar o Saulo, não, eles incorporaram Saulo à sua reunião. Os discípulos se reuniam e Saulo fez parte disso. O recém-chegado foi convidado para estar junto. Talvez em coletividade, um monte de gente, não sabemos, provavelmente o pessoal tinha medo de ficar sozinho com ele, talvez, mas ele estava junto de todo mundo ali. O pessoal se reunia. E isso não é necessariamente novidade aqui de Atos, se você lembrar o comecinho da história da igreja primitiva, lá em Atos capítulo 2, acho que foi o pastor Justin que pregou sobre esse texto, 2:47 ali, a igreja se reunia, tinha tudo em comum, estava sempre reunida partilhando pão. Essa é a característica daquela primeira igreja. Pessoas que vão em casa, chamam em casa, compartilham do alimento, acolhem, conversam sobre o reino, conversam sobre coisas da vida, mas sempre sobre a perspectiva do reino. E aí eu gostaria de fazer uma provocação mesmo, assim, para nós aqui. Quantos você acolheu aqui nessa igreja, que já está aqui há 5 meses? 5 meses estamos aqui. Quantas pessoas você chamou em casa ou foi em casa? Isso é uma questão interessante, porque Saulo imediatamente já estava envolvido com todos os demais e passou ali vários dias com eles. Estar junto, compartilhar da mesa, partilhar do pão, se reunir com os discípulos é privilégio de todos, não de alguns. Aqui não são os principais. Ananias até sai da cena, se é que ele era um principal daquela igreja. São os discípulos que abraçam Saulo. A igreja toda abraça Saulo, se reúne com ele. Nós podemos fazer isso, na verdade nós devemos fazer isso.
E eu creio que era isso que fortalecia cada vez mais Saulo em Damasco. Lá no verso 22 fala que ele, todavia, ele se fortalecia cada vez mais, ia confundindo cada vez mais os judeus. Ele foi aprendendo mais de Cristo com aqueles discípulos, ia nas sinagogas, pregava, ensinava. Eles passaram tempo juntos. E aí chega um momento que ele vai partir para Jerusalém. O texto no verso 23 diz: passados muitos dias, depois dessa intensa comunhão inicial com a igreja, esse cuidado próximo dos discípulos, passados muitos dias, os judeus decidiram, em comum acordo, matá-lo. Simples assim. Aí olha o 26, né? Atos 9, 26. E aí, quando chegou em Jerusalém, ele tentou juntar-se com os discípulos, mas todos tinham medo dele. Olha a diferença. Os discípulos de Damasco já abraçaram de cara, os discípulos de Jerusalém ficaram com um pouco de medo. E a gente vai falar um pouquinho sobre essa fase de Jerusalém. Mas passados muitos dias, o autor de Atos, Lucas, ele não descreve o que aconteceu nesses vários dias. É como um filme, né? X meses depois, a gente não sabe quanto tempo, mas vários dias depois, ele começa a ser perseguido em Damasco. O que acontece nesse meio tempo? Ele chega em Damasco, é acolhido, passa vários dias com os discípulos, e aí essa próxima marcação temporal é passados muitos dias, ou decorridos muitos dias, ele agora vai ser perseguido. Lucas não escreve aqui em Atos o que acontece, mas o próprio Paulo vai escrever lá em Gálatas. O que acontece nesse meio tempo, depois do acolhimento da igreja e antes da perseguição que expulsa ele lá de Damasco para Jerusalém? Olha lá em Gálatas, capítulo 1, verso 11 a 17. Paulo sabe como ele viveu e Lucas não sabia detalhes, por isso ele coloca só decorridos muitos dias. Mas Paulo vai dizer o que aconteceu. Olha lá, Gálatas, capítulo 1, verso 11 a 17. Ele diz assim, escrevendo para a igreja da Galácia: irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Eu não recebi de homem algum, nem foi me ensinado, nem foi ele me ensinado, mas eu recebi por revelação de Jesus Cristo. Então, o que Paulo está dizendo é que o que ele ensina, ninguém ensinou para ele diretamente, ele recebeu por revelação de Jesus Cristo. Vamos seguir no texto. Verso 13. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo? Como eu perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. O judaísmo superava a maioria dos judeus da minha idade, sendo extremamente zeloso nas tradições dos meus antepassados. Deus, porém, separou-me desde o ventre da minha mãe e me chamou por sua graça, quando lhe agradou. Quando lhe agradou revelar o seu filho a mim, para que eu anunciasse entre os gentios, eu não consultei ninguém. Tampouco subi para Jerusalém para ver os que eram apóstolos antes de mim, mas fui para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Olha só, ele está dizendo que foi de Damasco para a Arábia, para o deserto da Arábia, e depois voltou para Damasco. Verso 18. Depois de 3 anos foi que subi para Jerusalém para ver Cefas, né, Pedro, e estive com ele 15 dias. Então o que Lucas não descreve aqui em Atos, Paulo vai dizer lá em Gálatas. Eu fui para Damasco, passei uns dias com os discípulos, depois fui para a Arábia, passei um tempo lá, e só 3 anos depois é que eu fui para Jerusalém. Ele volta para Damasco e só depois vai para Jerusalém. Resumidamente é isso, ele é acolhido por essa igreja, abraçado por ela, a igreja de Damasco, passa vários dias ali com eles em comunhão, depois ele sai de lá de Damasco, vai para o deserto, passa um tempão lá, volta para Damasco, e depois é que ele vai ser perseguido e tudo mais, descer no cesto lá na muralha, aquilo tudo que acontece ali. Então ele foi para o deserto. Quanto tempo? Cerca de 3 anos ele passou no deserto da Arábia. E fazendo o que lá? É consenso dos teólogos estudiosos que é nesse momento do deserto da Arábia que Paulo vai receber essa revelação direta de Jesus, que está ali em Atos capítulo 1, que ele fala, né? O que eu ensino eu não recebi de ninguém, eu recebi por revelação de Jesus. Paulo, na sua teologia, ao longo das suas cartas, várias cartas que ele escreveu, as 3, ele vai chamar o ensino que ele recebeu de Jesus como revelação, como ele fala aqui em Atos,
vai chamar de mistério. Você vai ler algumas palavras assim, Paulo dizendo, isso aqui é um mistério que estava oculto antes e agora foi revelado. Ele vai chamar de linha teologia. Se você gosta de anotar referências, anote aí Efésios 3, capítulo 3, Romanos 16, 25, fala sobre esse mistério, sobre isso que foi revelado especificamente para Paulo. Jesus vai ensinar diretamente para Paulo algo. Vai ensinar doutrina, vai ensinar teologia para Paulo, vai ensinar a Bíblia. Jesus, o Verbo encarnado, a palavra de Deus, vai ensinar a Bíblia para Paulo. Mas como que vai ensinar a Bíblia se nem tinha a Bíblia escrita? É exatamente isso, por isso que precisava de Jesus ensinar para Paulo, que ele vai ser o autor de maior parte do Novo Testamento. Depois que ele acaba de escrever, a gente crê que não há mais a necessidade dessas revelações diretas, porque Jesus já fez isso através de seus apóstolos. Mas enquanto não se tinha o Novo Testamento escrito, precisava de uma revelação direta de Jesus para ele. E é isso que Paulo vai fazer nesse deserto, receber boa parte da teologia que ele vai então escrever em suas cartas ao longo da vida. O que ele fez naquele deserto foi ser ensinado. Ele foi lá para aprender de Jesus, através da palavra de Deus, o Verbo encarnado. Ele ouve de Jesus palavras que hoje nós podemos ler ao longo de suas cartas. Não tinha, então precisava desses ensinos que a cultura judaica não dava, dessas verdades que eles não viam através das Escrituras, precisava dessa instrução. Ele já conhecia o Antigo Testamento, agora faltavam essas conexões. E são exatamente essas conexões que apontam para a Igreja de Cristo, é que ele vai chamar de mistério. É isso que estava oculto aos olhos dos judeus. E esse é o segundo movimento. Depois de ser acolhido, depois de ser abraçado pela Igreja, agora é hora de ser ensinado. É isso que Paulo vai fazer. Então, se você foi acolhido por essa igreja, abraçado, ou deseja ser abraçado, acolhido, agora é o momento de começar a aprender. De aprender mais da Bíblia, de mergulhar mais na Bíblia, de conhecer mais Jesus. Paulo vai passar lá 3 anos no deserto, fazendo isso, como se fosse um seminário mesmo. A gente não precisa ir para o deserto, a gente pode fazer isso em casa, com os outros irmãos aqui da igreja. É hora de aprender. Aprender através das Escrituras. Conte com o meu apoio, o apoio de outros irmãos aqui, mas é hora de aprender. Não basta a gente ficar só no acolhimento. Poxa, foi legal, fui recebido, que legal, maravilha. Não, agora é hora de aprofundar. Aprofundar, que sejamos essa igreja que aprende e que ensina através das Escrituras. E eu creio que nós podemos, apesar de você pensar que não tem muito conteúdo bíblico para ensinar, eu creio que o que Deus te deu já é o suficiente para você preencher lacunas de alguém. Ensine e assim você aprende mais. Converse sobre Cristo. Os ambientes que você estiver. É um movimento, depois do acolhimento, é um movimento próximo. Aprender e ensinar. É isso que Paulo vai fazer. Ele vai aprender de Cristo e começar a ensinar isso mais e mais. Que sejamos essa igreja que aprende e que ensina através da Bíblia. Essas são as marcações temporais, né? Paulo é acolhido por Ananias, por aqueles discípulos, passa alguns dias com eles. Depois, decorridos muitos dias, ele vai aprender da palavra de Deus. E agora vamos para o terceiro movimento, que é ele indo para Jerusalém. Ele vai ser encorajado e apoiado por Barnabé. Olha comigo lá em Atos, capítulo 9, verso 23 em diante. Saulo retorna para Damasco. Eu falo Saulo, falo Paulo, né? Eu vou alternando. Mas ele retorna agora para Damasco, depois desse tempo no deserto. E aí parece que essa doutrina intensificada que ele tem, percebe que as nuances no texto. Nesse primeiro momento que ele ficou em Damasco, ele só confundia os judeus. Ia nas sinagogas, explicava sobre Jesus e os judeus ficavam confundidos, ali ficavam meio confusos, né, com tudo aquilo que ele estava ensinando. Agora ele vai para o deserto, se aprofunda na Bíblia, na teologia, volta para Damasco. Logo surge uma perseguição. Parece que ele agora tem um conteúdo que vai de encontro mesmo com os judeus. Olha só, capítulo 9, verso 23. Passados muitos dias, os judeus decidiram em comum acordo matá-lo. Mas Saulo ficou sabendo do plano deles. De noite eles vigiavam as portas da cidade a fim de matá-lo. Contudo, os seus discípulos o levaram de noite,
e fizeram descer num cesto por uma abertura no muro. Quando chegou a Jerusalém, ele tentou juntar-se com os discípulos, mas todos tinham medo dele, porque não acreditavam que ele fosse realmente discípulo. E essa cena faz com que surja um outro personagem muito interessante. Verso 27. Então, Barnabé o levou aos apóstolos, lhes contou como no caminho Saulo vira o Senhor, que ele falara e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Assim, depois desse encorajamento e apoio de Barnabé, assim Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os judeus de fala grega, mas estes tentavam matá-lo. Percebe que agora toda vez que Paulo vai falar, ao longo de toda a sua jornada, ele está tão cheio de Bíblia, tão cheio de verdades que os judeus não conheciam, que toda vez que ele vai falar, os judeus viram contra ele para tentar matá-lo. Vai ser assim ao longo dessa jornada inteira. Então, verso 30, sabendo disso que os judeus tentavam matá-lo, os irmãos o levaram a Cesareia e dali enviaram ele para Tarso, que é a cidade dele. A igreja passava por um período de paz em toda a Judeia, Galiléia e Samaria, se edificava encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Os discípulos de Damasco acolheram e os de Jerusalém tiveram medo dele. Enquanto lá em Damasco eles só ouviam falar do que Saulo fazia nessa perseguição, lá em Jerusalém eles viveram isso, eles sentiram Paulo perseguindo e matando. Lembra lá do episódio de Estevão? Era Saulo que estava consentindo a morte de Estevão. Então em Jerusalém isso era muito vivo, enquanto lá em Damasco era só uma história. Foi mais fácil para a igreja de Damasco acolher do que para a igreja de Jerusalém. Por sua vez, lá em Damasco, Ananias viu Jesus falando com ele: vai lá e abraça o Saulo. Eu me encontrei com ele no caminho. Abraça ele, acolhe. Mas aqui em Jerusalém eles só conheciam essa história. Então são polos diferentes da mesma história, interessantes, mas a reação dos discípulos de Jerusalém é compreensível. Eles sabiam quem Saulo era, o que ele fazia, né? Então eles têm medo. Talvez nós fizéssemos exatamente o mesmo. E aí entra em cena o Barnabé. Barnabé é esse que, se você lembrar da história, lá em Atos capítulo 4 para 5, aquela fronteira ali, Barnabé é aquele cidadão que vendeu as propriedades e colocou o dinheiro ao pé dos apóstolos, e ele era chamado de Barnabé, porque o próprio texto lá vai dizer que ele era o encorajador. O nome dele é José, mas o pessoal só chamava ele de Barnabé, era o apelido dele, que significa encorajador. Está escrito lá no texto, Atos capítulo 4, verso 36. Ele era um levita de Chipre, chamado de o encorajador. O nome dele era esse, né? O apelido dele era esse. Eles chamavam de fato porque ele encorajava as pessoas. Essa era a função de Barnabé. Ele tinha esse dom, encorajar. E é exatamente isso que ele vai fazer com Paulo. Apoiar, encorajar. De uma forma que quase ninguém estava disposto a fazer. Diante da igreja de Jerusalém, ele recomenda Saulo. Ele investe em Saulo. Mas ele investe o quê? É dinheiro. É o próprio nome dele. Você imagina que se Saulo estivesse enganando todo mundo e acabasse perseguindo a igreja de Jerusalém, era para Barnabé que eles iriam reclamar. Poxa, Barnabé, você recomendou Saulo e agora ele está perseguindo a gente? Que nem quando se indica alguém para uma posição no trabalho, né? Indicado de alguém, mas se ele fizer alguma coisa errada, é esse alguém que vai ter o nome manchado. Saulo é apoiado, é recomendado por Barnabé. Barnabé coloca seu nome nele, sua reputação. Isso é exatamente o que Jesus fez. Barnabé está sendo só um cristão, um mini Cristo, né? Jesus passou, primeiro ele encontra, abraça seus discípulos de maneiras mais diferenciadas possível, pescadores, coletores de impostos, ele abraça essas pessoas, passa 3 anos ensinando ao longo do ministério, e no fim da vida dele, ele vai confiar seu próprio nome a esses discípulos. Pedro, Tiago, João. É exatamente a mesma coisa que acontece. Pessoas são abraçadas por Cristo, ensinadas por Ele, e no fim, Ele investe seu nome, sua própria reputação neles. Homens como Pedro, homens como Paulo, homens e mulheres como eu e você. Nós somos representantes de Cristo no mundo. Olha só em quem Ele investe seu nome. É impressionante. Barnabé está fazendo exatamente a mesma coisa.
apoiando, investindo, confiando em alguém que se diz cristão. Jesus investiu em mim, investiu em você, o nome dele, para que nós, ao andarmos pela cidade, sermos trabalhadores, pais, mães, filhos, seja lá o que a gente estiver fazendo, nós estamos portando o nome do Criador. Ele investiu seu precioso nome em você. É surreal isso. Mesmo nós sabemos quem nós éramos antes de encontrá-lo. E mesmo assim ele coloca seu nome como um estandarte para a gente carregar por aí. Nós não somos nada diferentes de Saulo, absolutamente nada. Embora tenhamos outros tipos de pecado, a gente não está aí perseguindo cristão e tudo mais, em natureza somos idênticos, pecadores que carecem de graça, destituídos da glória de Deus, merecedores da ira. Barnabé entendeu muito claramente que uma vez que Saulo estava lavado pelo regenerado sangue de Cristo, esse precioso sangue, Saulo já não era mais aquele velho homem. Aquilo tudo tinha se passado. Agora ele era nova criatura. Criatura essa que valia investir o nome. Saulo tem esse apoio muito próximo de Barnabé, mesmo que Barnabé não conhecesse profundamente. E como nós temos dentro da nossa igreja dificuldade, extrema dificuldade de ter esse mesmo apoio que Barnabé teve com Saulo, que Barnabé expressou. Por vezes nós olhamos para aquela pessoa dentro da igreja que se diz cristã e diz, essa pessoa não vai mudar. Eu não vou investir meu tempo nela. Não vou apoiar, porque não tem. E fazendo isso, nós não confiamos na declaração daquela pessoa de fé e não confiamos no poder transformador da graça de Deus, que pode mudar qualquer pessoa, inclusive mudou Saulo. O maior perseguidor da igreja vai passar a ser o maior missionário da igreja. Paulo foi acolhido, cuidado por Ananias e aqueles discípulos. Na sequência, ele foi ensinado por Jesus, pela própria palavra de Deus encarnado. E no fim ali dessa cena, ele vai ser encorajado, apoiado por Barnabé. Acolhido por uma igreja, ensinado pela palavra e apoiado por um cristão que entendeu o papel dele, ser cristão. Graças a Deus, Jesus encontrou Saulo naquele caminho. Graças a Deus colocou Ananias e aqueles discípulos no seu caminho para abraçá-lo em Damasco. Graças a Deus que colocou o próprio Jesus para ensiná-lo como a palavra de Deus encarnada. Graças a ele mesmo que colocou também Barnabé no caminho de Paulo, encorajando. Se alguma dessas coisas não acontecessem, provavelmente a história de Saulo nos primeiros dias de convertido fosse diferente. O Stott, que eu já citei, John Stott, ele diz assim: conversões verdadeiras sempre resultam em adesão à igreja. Não significa apenas que os convertidos devem se unir à comunidade cristã, mas que a comunidade também precisa se unir e receber, se unir a esse convertido. Existe uma necessidade urgente no nosso tempo de termos Ananias que abraçam, Barnabés que encorajam, que vençam suas barreiras, suas hesitações e tomem a iniciativa de acolher, abraçar e caminhar com os recém-chegados. Que a nossa caminhada não seja diferente nessa igreja, não seja diferente daquela primeira igreja. Se você foi acolhido, como eu falei, se você foi abraçado, glória a Deus por isso. Agora é hora de mergulhar e aprender, e depois ensinar e acolher também outros, encorajar outros e continuar caminhando. Se você quer ser acolhido, quer chegar, ótimo também. Fale com a gente quer te abraçar, quer te acolher e te ensinar e caminhar com você, apoiar com você, mas simplesmente não pare essa roda. Não ache que a igreja é um bom lugar de estar. As pessoas me abraçam na entrada, dão tchau na saída. Que gostoso, que ambiente agradável. Não, definitivamente não. Se você está aqui, é hora de afundar na palavra de Deus, aprender, beber dessa fonte de água viva. Assim como Paulo bebeu naquele deserto, a fonte de água que não se esgotou ali, ele que o formou, teologicamente falando. Ele bebeu de doutrina, ele entendeu a Bíblia, a ponto dele passar a ser odiado por aqueles que não gostavam da Bíblia. Aprenda, afunde na Bíblia, para ensinar outras pessoas também. Não pare, simplesmente não pare.
Invista também em outras pessoas, como Barnabé fez, independente do histórico delas. Confie em pessoas. A gente vai quebrar a cara algumas vezes? Certamente. Mas tudo bem. A gente está aqui para isso, para apoiar pessoas. Que a gente seja essa igreja que acolhe, que ensina através da palavra, que encoraja, que vai à frente com as pessoas. E façamos isso sabendo que Jesus continua resgatando, encontrando Saulos por aí. Vários. Pessoas com históricos mais degradados possíveis. Pessoas que não querem falar e nem ouvir de Jesus. São encontradas por Ele. Ele continua chamando pessoas ao arrependimento. Continua executando o seu maravilhoso plano de salvação. Que a gente seja uma igreja que faz parte disso. E quem sabe, decorridos muitos dias da gente aqui, saiam daqui grandes missionários, como o apóstolo Paulo foi. Depende de Deus. Depende da graça dele sobre nós, através de nós nesse acolhimento, nesse ensinar e nesse apoiar. Quem sabe alguns de nós não sejamos esses que, assim como Paulo foram, não só Paulo, mas vários homens da história, impactaram gerações. Podemos acolher, abraçar, ensinar e apoiar, porque isso só resultará em expansão do reino, em glorificação a Deus. É isso que a igreja deve ser, assim que ela era no primeiro século e assim que deve ser no nosso tempo também. Amém? Vamos orar? Deus bendito, nós te agradecemos porque o Senhor continua resgatando pessoas no mais profundo abismo, no mais profundo afastamento do Senhor. O Senhor continua com graça soberana sobre pecadores como eu, como os meus irmãos aqui. Graciosamente tem resgatado pessoas de um lamaçal. E tem feito isso para que a igreja se movimente, para que o seu nome seja glorificado, para que aqui sejam acrescentadas pessoas que precisam de apoio, de encorajamento, de ensino e de muitos abraços, de acolhimento, de sentar à mesa juntos, comer, conversar. Que a gente seja de fato uma igreja que vive na vida das outras pessoas. Não vivendo ali somente para conhecê-las, mas para sermos de fato luz do Senhor na vida delas. Nos ajuda, Senhor, a acolher, a ensinar, cuidar de pessoas e continuar apoiando os muitos mais. E que o Senhor levante daqui várias pessoas que vão fazer com que essa roda continue girando, não por seus esforços, mas pela graça do Senhor. E quem sabe dentre nós o Senhor levante também grandes missionários que impactarão esse mundo, farão a diferença onde estiverem. Mas nos ajuda, Deus, principalmente a ser uma igreja que teme ao Senhor, que caminha com o Senhor, que apoia, que ensina, que encoraja pessoas. E que seja isso tudo para a glória do Senhor e pela graça do Senhor Altíssimo. É nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, meus irmãos. Que o Senhor nos acompanhe. Dê uma semana graciosa, resto de semana. Contem sempre com a gente.